Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live do Justici, nosso coletivo de psicólogas, que trabalha principalmente no enfrentamento à violência contra a mulher. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que foi uma coincidência desses cruzamentos do universo. Algum tempo atrás eu ouvi um podcast que ela participou. Depois até vou pedir para a gente colocar aqui o link do podcast, que vale a pena ouvir também. E eu fiquei super encantada, super interessada, e me perguntando como que essa menina conseguiu fazer isso que ela fez, essa pesquisa dela. E fiquei com isso na cabeça e queria muito retomar fazer um contato com ela, tentar conversar com ela. Conversei com a Brenda sobre isso, falei, a gente precisa saber o que é isso aí que essa menina falou, e de repente, meses depois, nesses acasos do universo, eu estava num evento organizado pelo Instituto Maria da Penha, e uma moça se levanta com um sotaque muito particular de Minas Gerais e começa a falar sobre o masculinismo, sobre o lugar do homem, enfrentamento à violência contra a mulher. E eu falei, eu conheço isso, eu já ouvi isso em algum lugar. Será que é a mesma pessoa? Mas eu não me lembrava o nome da pesquisadora do podcast. Aí eu entrei correndo, fui buscar, falei, é ela, vou ter que conversar com ela, gente, meu telefone aqui. Vou ter que conversar com ela. Fui lá atrás dela, falei, Bruna, prazer, eu sou Marisa, eu ouvi seu podcast e eu preciso te levar para conversar com a gente, porque esse tema é muito importante, né? Não tem como falar do enfrentamento da violência contra a mulher sem entender o que esses homens estão pensando por aí. Então, hoje a gente tem o prazer de trazer aqui a Bruna Camilo, aceitou super generosamente o nosso convite. A Bruna ela é doutora em Ciências Sociais pela PUC de Minas, ela é mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, bacharel em Ciências do Estado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com intercâmbio acadêmico na Universidade de Lisboa, coordenadora do Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero Diverso da UFMG, integra a Associação de Visibilidade Feminina e a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Ela trabalha principalmente na área da teoria política, sociologia, teoria política feminista, extrema-direita, masculinismos, democracia, gênero, sexualidade, gestão pública, direito, cidadania, políticas públicas, patriarcado e feminismo. A Bruna tem esse currículo incrível, e aí ela fez a tese de doutorado dela, que se chama Masculinismo, Misoginia e Redes de Ódio no Contexto da Radicalização Política no Brasil. E é por esse tema da tese de doutorado dela que a gente convidou a Bruna para estar aqui com a gente hoje, para falar sobre o masculinismo e a misoginia nas redes sociais. Bruna, prazer em te ter aqui com a gente. Se você quiser falar alguma coisa, antes da gente entrar nas perguntas. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, que bom que deu certo. É um tema muito complexo, de fato, e ele acaba que se cruza com várias temáticas que a gente vai desenvolver aqui, se cruza com a violência doméstica, se cruza com a violência contra as mulheres de diversas formas, né? Então, muito bom estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Boa noite, todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigada também por ter aceitado esse convite. Bruna, é um grande prazer. Eu também trabalhei de uma forma muito tangencial, assim, o tema da masculinidade, né? Eu trabalhei com homens autores de violência contra a mulher no meu mestrado, já há vários anos, então realmente foi assim, falei, eu quero conversar muito com ela, que bom que você está aqui. Então, para conhecer um pouquinho mais como é que você se aproximou desse tema, como é que isso chegou até você, eu queria dar um passo atrás e perguntar como que você e o feminismo se encontraram, porque para mim foi um encontro, eu acho que tardio. Eu só fui, até pela formação em psicologia, quando eu fiz faculdade, eu comecei no século passado. A gente tinha uma formação assim, muito clínica, muito individualista, a psicologia social não era tão forte quanto é na Universidade Pública Brasileira no Rio de Janeiro hoje, né? Assim, a gente já tem a psicologia social muito mais presente, com discussões muito atuais
E eu acho que não estava lá quando eu comecei. E aí eu fui conhecer mesmo, entender e me reconhecer e conhecer o feminismo mais tardiamente. Como é que você se encontrou com o feminismo e a partir de que momento essa teoria política feminista que está lá no seu currículo se tornou uma referência para o seu trabalho? Como é que foi o seu encontro com o feminismo? Olha, o meu encontro com o feminismo também foi tardio, né? Acho que a atual geração, né? As meninas são feministas com 15 anos, mais novas, né? Elas sabem, elas têm acesso a muita informação. E eu fui entender, né, enquanto mulher feminista, lá para os meus 22 anos, mais ou menos, quando eu entrei na universidade pública, né, na UFMG. Eu tinha feito 2 períodos na PUC de economia, mas aí passei para Ciências do Estado na UFMG, e dentro da universidade pública, que ainda ela já tinha tido uma entrada, uma abertura maior da diversidade, né? A gente estava em 2012, a gente estava num boom mesmo de entrada das pessoas na universidade, por conta das cotas, por conta do Reúne, que o meu curso é um curso Reúne, por conta do SISU. Então, a partir daquele momento que eu entro na universidade pública e ela me mostra uma diversidade de pessoas e uma diversidade dessas pessoas falando de coisas que eu nunca tinha ouvido falar, então aquilo começa a abrir minha cabeça. Então, e o meu curso, né, Ciências do Estado, ele é um curso muito voltado para a política, né, muito voltado para a administração pública e muito voltado para a política. Então, ali eu comecei a ter acesso a grupos de estudo, grupos feministas, né, o próprio centro acadêmico que eu participei, movimento estudantil. Então, acabava que abria muito a minha cabeça, né, eu conversava com diversas pessoas. Então, e acaba que é um choque, assim, eu não sei como é que é para as meninas hoje, meninas de 15 anos, mas eu, Bruna, com 22 anos de idade, entender o que é o feminismo e começar a ter consciência das violências que eu sofri e não ter tido consciência daquelas violências naquele momento, acabou que foi assim, foi uma enxurrada de informação. Então, foi um baque muito grande, muitas coisas que eu achava que era normal, era violência, sabe? Então, assim, nossa, então como é que vai ser daqui para frente, sabe? Como é que eu me comporto? Como que eu lido com isso tudo que eu já vivi? Porque já passou. Mas ficou alguma cicatriz, ficou algum trauma, ficou insegurança, ficou instabilidade. Então, a partir daquele momento, eu comecei a tentar me organizar, me entender como feminista, como lidar com o feminismo, como lidar com os diversos tipos de feminismo, que a gente tem que entender isso também, né? Não é porque é um movimento feminista, são movimentos feministas, né? Mulheres que se entendem como feministas, mas compreendem o feminismo de diversas formas. Existirão divergências, convergências, existirão conflitos, né, entre nós, mulheres feministas, e conflitos importantes para a gente entender, inclusive, gênero, né? O que é ser mulher, né? Quais são as mulheres? O que é a categoria mulher? O que é a categoria gênero? E são conflitos importantes até para a gente conseguir avançar nos direitos das mulheres. Então, a partir desse momento, inclusive, meu curso é ainda na Faculdade de Direito da UFMG, e até então era uma faculdade muito fechada, a Faculdade de Direito da UFMG, muito fechada para a diversidade, para os estudos de gênero. E naquele momento, 2013, mais ou menos, eu e um grupo de alunos, né, e 2 professores, o Marcelo Maciel e o Pedro Nicole, a gente toma uma coragem mesmo para falar sobre gênero dentro da Faculdade de Direito. Então, a gente cria um grupo de estudo sexismo e homofobia, que foi algo muito vanguarda, assim, dentro da Faculdade de Direito, assim, professores olhando torto para a gente, não entendendo o que era aquilo. E a gente começou a perceber que muitos alunos queriam falar sobre aquilo. E queriam falar sobre aquilo não só pela curiosidade, mas porque eram gays dentro do armário, porque era sapatão dentro do armário, porque sofria violência dentro da sala de aula por parte de professores, meninas lésbicas que não estavam entendendo mais ainda sua sexualidade, mas se sentiam violentadas por falas de professores. Pessoas trans que ali não estavam entendendo um pouco dessa transição, que não se entendiam como gays, lésbicas, mas era algo sobre a identidade de gênero, não era sobre sexualidade. Então, acabou que a gente abriu muitas portas ali, e ali a gente cria o Diverso, que é o Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero, que ali a gente começa a fazer grupo, além do grupo de estudo, promover através de recursos, editais, emendas parlamentares, alguns projetos, né? A gente teve o Observatório contra Violências, Violência contra Pessoas LGBTs, que a gente fazia e ainda faz, né, uma pesquisa dentro da parada LGBT de Belo Horizonte,
para entender o entendimento de violência, o que é violência, qual que é a raça, enfim, para entender por onde que passa a população LGBT de Belo Horizonte. E isso é um projeto, é um produto, né, reivindicado que a Prefeitura de Belo Horizonte pede para a gente fazer. A gente também tem agora, que acabou de ser lançado, Longe é Viver, que é a pesquisa sobre população idosa LGBT, que é muito invisibilizada, né? A gente não consegue ver lésbicas idosas, trans idosas, as que conseguem chegar, né? Porque a média da idade de pessoas trans são 35 anos. As pessoas trans que conseguem chegar acima de 60 anos, quem são essas pessoas? Como que elas vivem? Sabe? O que elas viveram toda essa vida, né? As violências que elas sofreram. Então, a gente foi abrindo campos, né, dentro da universidade. E isso foi me fazendo uma pessoa feminista e também sensível a outros espaços, né? Enquanto eu, mulher cis e hétero, qual que era o meu lugar nessa discussão? Qual que era o meu lugar de escuta? Qual que era o meu lugar de aprendizagem? Qual que era a minha voz no meio disso tudo, assim, sabe? Então, isso foi a minha graduação inteira. Então, acabou que o feminismo, ele tomou conta de mim, mas também tomou conta da minha vivência, né? Então, é uma frase que uma colega fala muito, eu falo assim, né? O que a gente faz com a dor que a gente vive? O que a gente faz com as tensões que a gente vive? Olha, Bruna, vira artigo, vira produção, vira projeto, que é isso que a gente pode fazer, né? A gente tem que transformar essa dor de alguma forma. Então, a minha dor enquanto mulher é transformar em artigo, é produção, né? E aí eu vou para o mestrado. No mestrado, eu pesquiso a categoria, o conceito de patriarcado na ciência política. Entender essa violência no conceito da ciência política. Né? E aí eu entro muito na teoria política feminista. Porque aí eu começo a entender, e é uma diretriz muito forte para mim, que é a Carole Pateman, no livro Contrato Sexual, que é um livro muito importante para mim, que ele até hoje é uma grande referência. Porque ali a Carole Pateman fala, né, sobre o contrato social. Quando os homens estavam organizados, né, Rousseau, Locke, falando da criação do Estado, eles falavam sobre homens, eles não falavam sobre mulheres. Então, onde estavam as mulheres na criação do Estado? A gente sabe que a Olympe de Gouges, ela questiona a Revolução Francesa, lá nos direitos do homem e do cidadão, e quando ela questiona, ela é guilhotinada. Então, assim, a mulher não estava na Revolução Francesa, né, na linha de frente. Elas estavam nas lutas, né? Elas estavam lá, elas estavam questionando somente os direitos dos homens. Mas na hora que elas queriam também reivindicar junto com os homens, elas eram guilhotinadas, invisibilizadas e relegadas ao espaço privado novamente, que é o lugar, né, dito natural para as mulheres. Então, essa teoria política feminista que eu abordo na minha dissertação, né? E aí, a minha conclusão, né, ela aponta que é necessário a gente falar de teorias democráticas, mas teorias democráticas feministas. Porque a teoria democrática até hoje, ela é feita por homens e para homens. E é isso muito que a Carole Pateman fala, né? Isso muito que a Mary Wollstonecraft fala, né? Ela muito russoniana fala. Estamos falando sobre homens, os direitos dos homens, o Estado para homens. A gente precisa falar de mulheres. E automaticamente, quando a gente fala de teorias democráticas feministas, a gente fala da população LGBT, a gente fala de negros e negras, a gente fala de pessoas com deficiência, que são todos esses grupos que não são vistos, que não são discutidos, mas são eles que estruturam a sociedade. Então, a gente até aborda, inclusive, o trabalho do cuidado, né? A sociedade, ela existe porque a mulher estava lá cuidando deles primórdios. A sociedade existe porque existe um grupo de pessoas que acorda 4 horas da manhã que vai colocar o transporte público para funcionar, que vai colocar a casa de uma outra pessoa para funcionar, que são os afazeres domésticos mal remunerados, invisibilizados. Então, onde estão essas pessoas que estruturam a sociedade para outras pessoas falarem, elaborarem teorias, questionarem, sabe? Então, existe uma sociedade por trás dessa nossa sociedade de seres, digamos, pensantes, né? Existem pessoas que pensam antes dessas pessoas. Então, isso tudo eu tentei abordar no meu mestrado. E aí, no doutorado, eu já vou assim, para um lado mais questionador ainda, muito mais profundo, que aí é muito mais radicalizado no sentido feminista mesmo. Estou com problema para abrir o microfone, mas você falou do doutorado e eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Você vem aí, então, numa trajetória na graduação, no mestrado, se embrenhando aí dentro do feminismo, dentro das teorias feministas,
e, de repente, quando você chega no doutorado, você escolhe um tema oposto, né? Podemos dizer assim, bem rasamente falando, um tema oposto, né? Você vai estudar o masculinismo. Então, assim, por que você foi para esse lado de estudar o masculinismo? E explica pra gente também o que é o masculinismo, né? Acho que você é a pessoa mais indicada para falar disso pra gente. Então, de fato, do outro lado, o oposto, né? Eu entro no meu doutorado querendo estudar teorias democráticas feministas, né? Elaborar uma teoria que voltasse para a construção do Estado muito mais inclusiva. E foram 2 anos fazendo essa pesquisa dentro do doutorado. Só que chegou no momento que eu estava tão ligada nessa questão da extrema-direita, eu comecei a ler tanto sobre isso, que a minha orientadora da época falou assim, Bruna, eu não consigo te orientar, acho que a gente está indo para um caminho que eu não consigo, assim, não tem mais teoria democrática aqui, a gente está falando de uma outra coisa que a gente precisa entender o que é, e aí eu falei, é isso, assim, sabe, eu já não estou me identificando mais com o meu projeto, com o meu objeto de pesquisa, eu acho que eu estou querendo aprofundar, me questionar sobre a violência que as mulheres sofrem por estarem na sociedade, e aí essa minha antiga orientadora, ela me indica, né, uma outra orientadora dentro do programa da PUC, que é a Alessandra Chachan. Eu disse, olha, Bruna, a Alessandra, ela pesquisa gênero, eu acho que ela vai conseguir te entender junto com você, montar esse quebra-cabeça do que, de fato, você quer pesquisar. Então, assim, no meio do doutorado, eu não tinha mais um objeto, eu não tinha mais um projeto, não tinha nada. Era dezembro de 2021, dezembro de 2021, eu estava com uma nova orientadora. No meio da pandemia, era o caos, né? Louca, completamente. Você trocar de orientadora, trocar de tema, trocar de orientadora no meio da pandemia. Exatamente. E escolher um tema simples. Todo mundo enclausurado, todo mundo com a saúde mental no pé, todo mundo sem saber o que fazer. É vacina, é morte, todo dia era uma notícia de uma morte, milhares de pessoas morrendo. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero para a minha vida? Estou viva, mas e aí, até quando? Porque era isso, né? A gente não sabia o que ia ser. A gente jurava que a pandemia ia durar 2 meses, porque era uma coisa que ia passar e estava 1 ano, sabe? E aí eu falei, então tá, bora lá. E aí a Alessandra me acolheu de uma maneira muito generosa, na metade de um doutorado. E eu falei para ela, olha, eu estou estudando extrema-direita, estou ali olhando muito sobre violência contra as mulheres. E aí, o que eu faço? Ela, Bruna, você conhece a Lola Aronovitch? Eu falei, claro que conheço, né? Uma das mulheres mais atacadas no Brasil, de grupos misóginos e etc. Eu acompanhava muito o blog dela desde o início dos anos 2000, foi uma das primeiras coisas que eu li, assim, o início, quando a internet começou a popularizar. Ela, pois é, Bruna, vamos pensar um pouco sobre grupos misóginos que pesquisam, que atacam essas mulheres, né? O blog dela chama Escreva, Lola, Escreva, se não me engano. Eu não sei nem se ela está produzindo muito no blog ainda, mas foi um blog que começou fazendo crítica de cinema e ela começou a falar sobre mulheres, assim, ela começou a ser muito atacada. E aí, isso era dezembro, então eu fiquei... E em junho, eu precisava qualificar, porque eu era bolsista na PUC, então eu tinha uma bolsa na PUC que eles pagavam a mensalidade, me davam uma bolsa da PUC, eu não podia adiar a defesa, eu deveria defender em 48 meses, então assim, em março de 2023 eu tinha que defender, eu não tinha o que fazer, eu não ia pagar a mensalidade de doutorado na PUC, porque é muito caro. Falei, eu preciso fazer, não sei como, então bora lá. E aí, durante 5 meses, eu elaborei um novo projeto e a gente começou a estudar sobre masculinismo, sobre grupos misóginos, sobre mulheres que eram atacadas. E aí, no próprio projeto de doutorado, a gente começou a elaborar um conceito de masculinismo que não estava ainda muito estruturado, mas hoje, né, o conceito de masculinismo que eu utilizei, que a gente construiu, que é um grupo de homens ideologicamente radicalizados, que tem a sua base na misoginia. Eu posso dizer que todo masculinista, ele é misógino, mas nem todo misógino, ele é masculinista, porque o masculinismo, ele é uma radicalização da misoginia. É um ódio completo às mulheres. Claro que a gente tem camadas de masculinistas, né? Existem os masculinistas que se relacionam com mulheres, mas são aqueles grupos que subjugam, que acham que as mulheres estão ali para procriar, que as mulheres elas são perigosas.
Então, você não pode dar espaço para a mulher. E não é qualquer mulher também, é a mulher padrão. É a mulher branca, é a mulher de classe média, é aquela mulher que não é feminista, é aquela mulher que não é extravagante, é aquela bela recatada do lar. Então, os homens masculinistas que se relacionam com mulheres são nesse padrão. E tem aquele outro extremo que são homens masculinistas que não se relacionam com mulher. Que eles falam que mulher é o pior que acontece na sociedade, inclusive que odeiam as próprias mães. Assim, a Lola ela me ofereceu um material absurdo de interessante que eu coloquei na minha tese, e que ela fala, Bruna, um dos caras que mais me perseguiu durante todo esse tempo, a mãe dele tinha boletim de ocorrência contra ele, porque ele agredia a própria mãe, ele cometia crimes contra a própria mãe, de tanto ódio que ele sentia. Ou seja, né, grupos masculinistas que quebravam até a própria lógica do patriarcado, porque o patriarcado é o homem no... Mas a mulher é aquele objeto, aquela mãe, a mulher santa, a mãe é sagrada, a mãe é aquela que pratica o trabalho do cuidado, a mãe é esse ser. Ele quebra até a própria lógica do patriarcado, porque a própria mãe, ela é um ser detestável. A própria mãe é um ser que não deveria existir, embora tenha colocado ele no mundo. Então, o masculinismo é isso, né? É o ódio contra as mulheres em diversas camadas, digamos assim, mas definitivamente... E, Bruna, desculpa te interromper no meio da fala, porque eu não consegui evitar. Eu acho que, assim, que é muito importante quando a gente fala disso, no sentido mesmo de trazer o tema, de discutir, de esclarecer o que é a misoginia, né? Assim, num sentido bem amplo, porque parece nóia, parece que a gente está falando aqui que a gente é tudo as feminazi louca e que isso não tem não, porque olha só, eu gosto de mulher, então não tem, né? Como se a misoginia fosse um devaneio de umas mulheres malucas que estão por aí. E eu achei muito interessante quando você falou assim, que tem camadas, né? E ainda que a gente viva e conviva, eu sou casada, eu tenho um filho pequeno, que a gente tem uma relação super... que a gente trabalha para ser o mais igualitária, né, assim, possível. Não é porque a minha relação não expressa uma relação de subjugação, assim, no sentido clássico do termo, né, que a gente estuda no patriarcado, que a misoginia não está aí no mundo, né? E que isso não acontece de uma forma... disseminada na sociedade, né? Assim, nessas violências do dia a dia, nesses rebaixamentos. A gente ouviu vários, ficou famoso aí um rapaz, negócio de um Campari, falando claramente, abertamente, assim, que mulher é legal, mas que o lugar da mulher na relação é sempre inferior ao do homem. E eu acho que essa ideia é uma ideia que, de várias formas, em várias camadas, ela aparece. E é importante a gente jogar uma luz, assim, trazer isso muito claro. Assim, o que é essa misoginia na vida, né? E aí eu vou pedir para você dar esse passinho para trás, já que você trabalhou com essas formulações, assim, e explicar, assim, primeiro, assim, onde está a misoginia, para a gente entender o que é essa radicalização do masculinismo, né? Para quem acompanha, quem está vendo ao vivo, quem vai ver depois, conseguir dimensionar o tamanho e a gravidade disso. É muito importante isso, porque acaba que os conceitos se cruzam muito, é muito parecido, digamos assim. Por exemplo, né, a gente fala de machismo e de misoginia. Qual que é a diferença de machismo e de misoginia? É muito difícil delimitar, porque acaba que culmina muito na misoginia. O machismo, eles são discursos de desqualificação da mulher, né? Acaba que por exemplo, piada, a mulher no volante, perigo constante, essas questões é ruim falar, mas não mais leves, mas questões que estão na sociedade que elas acontecem de maneira muito mais leve, às vezes muito sutil. Isso é muito sobre o machismo. O machismo, ele se coloca nesse papel de ser violento, mas ele ser muito fantasiado do cotidiano. E ele faz parte desse guarda-chuva da misoginia, né? A misoginia, ela é maior porque a misoginia ela é violenta. Muitas vezes ela é escancarada. Ela é muito, como eu posso dizer, ela produz mesmo a violência. Ela está no discurso, mas ela é mais escancarada. Ela é mais, por exemplo, né? Quando é aquele cara do Campari,
ele está sendo altamente misógino, porque ele fala, de fato, a mulher ela tem que estar rebaixada. O lugar da mulher não é ao lado do homem, o lugar da mulher é abaixo do homem, porque ela não merece. Então, quando existe esse discurso mais violento, mais escancarado e com mais contundência assim, do homem, ela é a misoginia. E o discurso machista, ele alimenta a misoginia, mas é a misoginia, gente, que vai corporificar, que ela vai verbalizar, que ela vai, enfim, ela vai dar voz à violência, ao feminicídio. Então, existem essas etapas, né? Existe o machismo, que ele está um pouco na camada mais inferior, muito no nosso cotidiano. Existe a misoginia, que é esse guarda-chuva, que ele incorpora o machismo, mas ele é muito mais violento, ele é muito mais visível, ele dá o combustível para a violência, para o feminicídio, né? Então, por exemplo, quando o homem comete um feminicídio, ele não comete um feminicídio apenas com essas questões, apenas, com muitas aspas, né, do machismo. Veio o machismo e veio a misoginia, porque o misógino, ele acha que a mulher não tem direito sobre o próprio corpo. Então, quando uma mulher ela fala não para um homem, ele não admite aquilo. Se você não é minha, você não é de mais ninguém, porque você não tem direito sobre o seu corpo. E ali ele mata a mulher. Então, é bom a gente entender um pouco dessas camadas, né, do que é a misoginia, do que é o machismo. É claro que tudo é muito grave, tudo muito violento, mas existem essas camadas, né? Claro que não deveria existir nada, mas isso está na nossa estrutura. Nossa sociedade, principalmente a brasileira, ela foi estruturada na misoginia, né? As nossas mulheres indígenas foram estupradas, as mulheres negras foram forçadas a vir ao Brasil e foram escravizadas, elas também foram estupradas, elas também foram violentadas. Isso tudo é uma base misógina, né? Que até hoje a gente não conseguiu se desfazer, a sociedade como um todo, mas aqui dizendo sobre o Brasil. E isso desencadeia outras coisas. A gente tem na nossa estrutura o racismo, a gente tem na nossa estrutura a LGBTfobia. E a misoginia, ela está nessa base, né? Porque ela atravessa todas essas camadas, assim. Então, são conceitos que tem uma linha muito tênue, mas é importante dizer como que a misoginia ela é o grande guarda-chuva de todas essas violências. O machismo, ele é um combustível da misoginia. E aí você foi lá, no meio da pandemia, entrar em contato com isso. Como é que você chegou lá? Como é que você entrou nos grupos? Como é que você localizou eles? E se você puder explicar para a gente, assim, o que você já falou um pouco o que é o masculinismo, né? Mas o que seria a machosfera? E como é que se diferenciam, então, esses grupos, né? O tal do Red Pill, né, que é inspirado na pílula vermelha, que eu acho incrível que eles escolhem assim para dizer que descobriram a verdade, a metáfora da fantasia, né, que é um filme nacional dirigido pelos irmãos trans, né? Eu acho super curioso isso, porque são duas mulheres trans, as autoras dessa, né, da metáfora do Red Pill que eles adotam para falar da masculinidade. Sensacional, assim. E assim, é o Red Pill, o MGTOW, que eu não sei pronunciar, e tem outros, né? Tem os incel, enfim, se você pudesse pontuar para a gente dar uma organizada também, e como é que foi estar lá, né? Assim, inclusive, como é que foi mesmo, assim, no sentido bem... Como é que foi chegar? Assim, como é que você chegou? Como é que você entrou? Você criou um perfil fake, né? Para estar lá. Então, assim, e aí... Qualifiquei em junho, né? Inclusive foi uma qualificação incrível com uma banca, inclusive com a Rosana Piero Machado, que é uma antropóloga incrível, que, inclusive, assim, gente, durante toda meu doutorado, principalmente, se não tivessem sido as mulheres pesquisadoras que atravessaram o meu caminho, não sei se eu teria dado conta, porque a Lola me ajudou muito, com muito material. A minha orientadora, Alessandra Chachan, até hoje ela tem sido incrível, porque ela me incentiva a publicar. A Rosana Piero Machado, assim... Até hoje, em 15, assim, eu falei assim, nossa, Alessandra, eu queria tanto que a Rosana participasse da minha qualificação, mas é só uma banca de qualificação, não é nem defesa. E a Rosana, ela é gigante, ela é incrível. E aí a Alessandra, por que não? Assim, o não da vida você já tem, né? Vai atrás ou do não ou vai ter um sim. Eu falei, tá, vou mandar um e-mail para ela. Arranjei e-mail no Google, assim, nem tinha contato nenhum. Em 15 minutos ela me respondeu, agradecendo e querendo estar na minha qualificação, achando incrível. E desde então ela sempre me ajudou muito.
Enfim, assim, só para falar que o quão é importante feministas, pesquisadoras, acadêmicas, porque é sempre realmente, a maioria delas, não posso dizer todas, mas a maioria delas realmente puxa a outra, e é o que eu quero também para mim, assim, sabe? Enfim. E depois a gente teve, Bruna, a mesma orientadora, né? Eu e Marisa, no mestrado e no doutorado, a professora Hebe Signorini. E uma das coisas que a Hebe me ensinou na vida é que os bons professores, os grandes pesquisadores e as grandes pesquisadoras são pessoas generosas, que estão ali, que se abrem, que contribuem, né, um com o trabalho dos outros e umas com os trabalhos das outras. Não, é incrível, assim, sabe? Enfim, sou muito grata a todas as mulheres que cruzaram o meu caminho na pesquisa, enfim. E aí, depois da qualificação, tudo certo, aí... Na minha qualificação, a Rosana falou assim, Bruna, você não pode entrar na Deep Web. Esses caras são muito especialistas em céu, né? Que são celibatários involuntários. Geralmente são meninos jovens que têm um total domínio da internet. Eles vão identificar o seu IP e vão saber onde está o seu computador. E é real. Não faça isso. Não se coloque em risco. E aí, eu falei assim, tá, o que eu vou fazer então, né? Como é que eu vou identificar esses grupos e tal? Porque teoricamente, por exemplo, nos Estados Unidos isso é muito mais delimitado, no Brasil nem tanto. Tem os MGTOWs, né, que traduzindo os homens seguindo o seu caminho, que é justamente isso, assim, os homens, eles não precisam das mulheres, eles vão seguir seus caminhos sozinhos, e as mulheres não prestam para nada. Então, esses são os MGTOWs. Os incels são celibatários involuntários, são esses meninos muito introvertidos, que estão atrás do computador, que têm comportamento, inclusive, gente, eu não vou falar todos, porque eu não sei de todos os atentados. A maioria dos atentados em escolas foram feitos por incel. Esses meninos que ficaram por trás de perfis anônimos, na machosfera, né, que é esse conglomerado de grupos, blogs, enfim, plataformas que trocam de, por exemplo, o Discover, se não me engano, que ele ficou muito famoso de uns tempos para trás. Eu não vou lembrar o nome dele, não sei se é o Record ou Discover, não sei, não vou lembrar agora, que era só chat. Ele era o chat de gamer. Então, os meninos começavam a ser cooptados em joguinhos virtuais através desse chat, e aí começavam a ser totalmente radicalizados por isso. Olha, você não tem amigos, você não tem namoradinhas por culpa delas, a culpa não é sua. Então, o que tem que acontecer? Você tem que elaborar, você tem que ir lá na sua escola, aquela galera que cometeu bullying com você, tem que matar essas pessoas. Então, muito meninos gamers, assim, os incels, que são muito voltados para gamer, eles são muito radicalizados, assim, meninos jovens. Então, geralmente, eles vão nas próprias escolas. Por exemplo, Massacre de Realengo, os meninos eram daquela escola e, se não me engano, a maioria das meninas que foram mortas, um menino foi ferido, se não me engano, assim, sabe? Meninos foram feridos e as meninas eram mortas quando eles entraram dentro da escola. Então, a maioria dos massacres são feitos por incel e alimentados dentro dessa machosfera, dentro da Deep Web, né? Que lá é muito mais fácil você se esconder. Então, são fóruns, são grupos de homens que ali rola de tudo, assim. A Lola me deu alguns materiais, mas eu não entrei na Deep Web, de organizarem massacres, de organizarem discursos de ódio, muitos apoiadores de Bolsonaro, isso é importante dizer, que me perguntaram, Bruno, existe masculinismo de esquerda? Não, existe misógino de esquerda, isso é, infelizmente, na política, a mulher sofre na política da esquerda para a direita, mas masculinistas, todos, isso aí eu posso apontar, todos seguidores de Olavo de Carvalho, todos bolsonaristas, e muitos frustrados com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro colocou mulher no governo. Então, assim, colocaram as conservadias, né? Que as mulheres são vistas como as merdalheres, e tem as conservadias, ou seja, grupos masculinistas não aceitaram, inclusive, mulheres de direita. Então, dá mais um absurdo. Bruna, eu preciso, assim, porque a gente trabalha, o nosso trabalho é um trabalho de violência contra a mulher, de enfrentamento à violência contra a mulher. E é importante, eu preciso repetir isso soletrando, assim, conservadias, né? As mulheres conservadoras que estão lá, bela recatada do lar, essa ainda é vadia. Que reproduz a misoginia, que reproduz o machismo, ela é conservadora. Essa que está lá afirmando o lugar de superioridade do homem ainda é rebaixada, mais rebaixada, denegrida, ofendida
nesses grupos masculinistas. E você falou um outro termo. Merdalheres. Merdalheres, que é merda com mulheres. É Exatamente, isso, né? Junto, assim, da merdalheres. Exatamente. Então, isso eu acho que é importante destacar para escuta, gente que está assistindo, que vai assistir depois. Isso é misoginia. Isso é misoginia assim, descarada, porque assim, é juntar numa expressão uma associação que rebaixa e degrada a imagem de todas as mulheres, né? Exatamente. E tem as diabolheres também, né? Que são as mulheres que se veem. Tem até uma gravura dessa na minha tese, que é um desenho de a mulher fingindo ser santa, mas por trás ela é um diabo. Então são as diabolheres. E os homens que se relacionam normalmente com uma mulher, que é um homem comum, ele é o escravoceta. Então, assim, gente, a criatividade é uma coisa que eles têm de sobra, né? Eles podem não ter outras qualidades, mas criatividade para dar nome para as inimizades, né? Para os desafetos deles, isso eles têm. E eu via aquilo, gente, era realmente engraçado. Gente, não acredito que alguém pensa isso. É real, assim, sabe? Por favor, assim. Eu queria muito que fosse brincadeira, mas não era. E eles falavam isso com muita seriedade. E aí, no ponto, né? Como é que eu entro nesses grupos, assim? Eu não ia para a Deep Web, eu não ia me arriscar, eu não ia entrevistar masculinista. Primeiro, que eles não iam querer, e segundo, que eu ia me colocar em risco. E terceiro, que eu não sei se eu quero escutar esses homens dessa forma como eles vão fazer. Aí eu pensei, eu vou escutar as vítimas. Eu vou ver o que eu posso fazer com o que eu tenho disponível. Aí eu entrevistei a Lola, eu entrevistei a Adriana Dias, uma grande antropóloga que infelizmente já faleceu. Ela faleceu em janeiro, 2 meses antes da minha tese, de eu defender minha tese. Inclusive, eu fui uma das últimas mulheres que entrevistou ela, assim, uma grande antropóloga, que estuda nazismo, né? Ela foi a mulher que descobriu uma carta do Bolsonaro lá em 2002, dedicando o mandato dele de deputado para grupos neonazistas no Brasil. Ela descobre essa carta. Então, assim, a relação da extrema-direita com o nazismo no Brasil, né? Brasil, América Latina, nazismo, tem a ver? Loucura, né? Um monte de gente miscigenada, um monte de negro, um monte de indígena, um monte de homens miscigenados que se acham que são nazistas. Então, é uma coisa bem bizarra de se acharem superiores. Enfim, e a Michele Prado, que é uma mulher que se identifica à direita, e ela viu dentro dos grupos da direita a radicalização. Então, foi muito importante ouvir ela, porque ela me falava, olha, Bruna, eu estava lá no grupo com o Rodrigo Constantino, com a galera do Olavo de Carvalho, com a galera da Jovem Pan, e eu comecei a perceber uma radicalização muito forte, uma misoginia rolando muito forte. Foi quando eu falei, peraí, eu sou de direita, mas eu sou de uma direita que entendo que a democracia é importante, que eu sou mulher, eu não quero ser atacada dessa forma. Então, ela começou a apanhar, né, da esquerda, por ela ser de direita e colocar a sua opinião, e da extrema-direita. Então, ela, por um tempo, ela teve que sair das redes sociais porque ela teve uma questão de saúde mental muito forte. Então, a Michele Prado foi muito gentil comigo, sabe? A gente tem um respeito muito grande uma pela outra. Então, foi muito bom ouvir também uma mulher de direita entender como que ela vê essa radicalização crescer. Eu falei, tá, mas e aí? Eu tenho essas mulheres para me mostrar do ponto de vista delas, e o que eu faço? Pô, eu quero entrar num grupo, eu preciso, pelo menos, ler o que esses homens estão escrevendo. E aí, eu pensei, vou fazer um perfil fake? Falei, será que eu vou dar conta disso? Será que não vai existir alguma ferramenta para localizar o meu telefone? Não sei, eu comecei a ficar paranoica, real, assim, eu comecei a ficar com medo, sabe, gente? De fato, quando eu saía na rua para fazer comprar alguma coisa na pandemia, eu realmente olhava para um lado para o outro, eu ficava muito preocupada. Eu falei, tá, no WhatsApp não dá, porque se eu for entrar no grupo de WhatsApp, eu preciso fazer um perfil fake, eu tô com medo. E aí, começou a borbulhar aquela história do Telegram não ter representante no Brasil. Então, não tinha regulação nenhuma do Telegram. Telegram era terra de ninguém. Eu não sei como está agora, inclusive eu preciso retomar algumas coisas no Telegram para entender como está hoje. Telegram não tinha regulação nenhuma no Brasil. Eu falei, tá, vai ter alguma brecha aí. E aí, eu fui pegando palavras-chave que eu peguei na entrevista, né? MGTOW, incel, masculinismo, Bolsonaro, e comecei a jogar na lupazinha do Telegram. E aí eu descobri sozinha que eu não preciso entrar no grupo do Telegram. Eu conseguia visualizar o grupo sem entrar. E aí foi achando, tá, é aí que eu vou acompanhar esses grupos.
E aí, assim, né? E eu tô falando isso aqui porque eu coloquei na tese, né? Porque era até muito perigoso eu falar naquele momento que eu estava fazendo isso. E aí eu comecei a acompanhar os grupos, assim. Então, eles falavam de amenidades, falavam de tudo, inclusive de política. Eles faziam enquetes, né? Quem em 2022 você vai votar? Lula, Bolsonaro, Moro, e sempre Bolsonaro ganhava. E, tipo assim, apesar do Bolsonaro colocar, quando eu falei, né? Colocar a mulher no governo, colocar a conservadia no poder, eu ainda vou votar nele porque ele é misógino e ele é fascista. Então, ele ainda cumpre alguns requisitos, mas eu tô chateado com ele. Quando o Olavo de Carvalho morreu, muita lamentação que o Olavo de Carvalho morreu. Ele, de fato, é um grande mentor. E a gente tem que... Eu, particularmente, achava, nossa, essa galera é burra. Eles não são burros, gente. Eles são muito inteligentes. Tanto que eles formulam teorias que captam pessoas. E as teorias dele faz sentido, gente. Uma pessoa que ela, às vezes, questiona alguma coisa na sociedade, não tem muito posicionamento político, ela realmente vai, que faz todo sentido o que eles falam. Então, assim, o Olavo de Carvalho é extremamente inteligente, ele tinha muitos argumentos, assim, sabe? Então, eles são extremamente inteligentes. O Brasil Paralelo, gente, a Netflix da direita, se você vai entrar naquilo, cara, essa galera realmente é muito inteligente, sabe? Brasil Paralelo é o nome dessa gente, mas de fato viver no universo paralelo, né? Assim, sim. Porque eles criam uma realidade, a inteligência deles é capaz de criar uma realidade totalmente distorcida, e é difícil da gente falar disso, né? Porque assim, a gente entende como distorcido, mas eles entendem que a nossa realidade é aquilo que a gente acredita distorcido, né? Quem está distorcendo somos nós e não eles. Mas eles conseguem criar um universo próprio onde todas essas teorias de fato fazem sentido, né? Foi até resgatar aqui, você estava falando, estava me lembrando do meu trabalho de mestrado, há anos atrás, eu defendi em 2009, e eu estudei um fórum de discussão muito antigo, nem tinha WhatsApp, nem existia isso ainda, né? Eu estudei um grupo era um fórum de um jornal, El País, um jornal espanhol, e discutindo a violência de gênero. Na época que esse fórum foi criado, foi logo que a lei contra a violência de combate à violência contra a mulher foi criada na Espanha em 2004. A nossa foi a Lei Maria da Penha de 2006, então a lei espanhola é um pouquinho anterior. E o fórum foi criado pelo jornal justamente para perguntar para as pessoas como é que o que vocês acham, o que a população em geral acha dessa lei. E você estava me falando, você estava falando aí dessas nomenclaturas, e eu fui resgatar, porque eles usavam muito um termo para se referir às feministas como femináticas, né? Então, realmente, assim, como dentro desse universo da internet, cria-se toda uma versão do que é a realidade, as mulheres, né, que são as femináticas, né, que é essa junção, que eles adoram essas junções, né, a feminista com a fanática, a conservadia, como eles conseguem criar, e de fato, assim, a gente tem ainda mais de quase 50% das pessoas ainda defendem o Bolsonaro, né, ou ainda defendem essa política, que foi uma política cruel que a gente teve no país, né? E, de fato, assim, a gente não pode desconsiderar. Eu acho que o nosso grande erro enquanto sociedade foi desconsiderar Olavo de Carvalho, foi desconsiderar o Bolsonaro, foi achar que essas pessoas são malucos, né? Isso aí ninguém leva a sério. O nosso grande erro foi rir deles e não nos darmos conta do quanto estava crescendo e do quanto esses grupos são gigantes. Não, é exatamente assim. Conversei muito com a Lola. Você, Bruna, desde 2010, Bolsonaro já era Bolsonaro presidente. Já existiam esses fóruns que falavam Bolsonaro presidente, quando ele for para o poder, vai acabar com a mulher. Sempre existiu assim. E é claro, gente, a misoginia ela é secular, ela está na estrutura. Mas quando você tem figuras políticas institucionalizando aquele discurso, os homens que são misóginos vão sim sair do armário. Eles vão sim se ver no direito de matar mulheres. Tanto que, gente, os índices de violência contra as mulheres só aumentou de 2017 para cá, sabe? E ainda aumenta, embora assim, né? A gente está em 2024, ainda existe um reflexo dessa ofensiva, né? Antigênero e totalmente misógina, sabe? Então, é um discurso institucionalizado que eu não sei como que ele vai retroceder, eu não sei, porque é isso, né? A gente conseguiu fazer uma vitória eleitoral
centro-esquerda, uma frente amplíssima, que a gente também tem que fazer essas críticas, mas bolsonarismo ficou, sabe, gente? O Trump está para ser, de novo, candidato a presidente nos Estados Unidos. A gente está com a extrema-direita aí a todo vapor, mulheres de extrema-direita estão crescendo, uma crescente de mulheres conservadoras, uma ofensiva antigênero enorme. Então, assim, né? É uma vitória política muito grande da extrema-direita, sabe? E as mulheres estão cada vez mais atravessadas por essas violências. Bruna, eu estava aqui pensando, como você falou, a questão do Trump, né? E o uso das ferramentas, que são ferramentas da internet, ela também tem um pouco de um reflexo desse processo de acesso que a internet dá, que tem relação com esse processo de globalização, de uso da inteligência artificial. Mas tem um ator que ele chama as redes sociais de redes antissociais, né? Porque a gente tem essa ferramenta de busca, esse bendito desse algoritmo, né? Que quanto mais você pesquisa um tema, mais daquele tema, de forma mais intensa, mais aguda, o serviço te apresenta. Então, o YouTube, que a gente está aqui usando, o Instagram, que a gente usa, nosso canal no Instagram, quanto mais você procura um tema, mais ele te oferece esse tema. Então, eu acho que tem uma inteligência, mas também tem uma questão que é muito problemática dessa desregulação das redes sociais, que não tem nenhuma barra para misoginia, para os discursos de ódio, e que os algoritmos oferecem de forma indiscriminada cada vez mais conteúdo, cada vez mais radical, porque isso, o objetivo do algoritmo é manter você na rede. O YouTube não quer que você saia do YouTube, o Instagram não quer que você saia do Instagram, porque ali vende-se produtos. Então, a rede social, ela tanto é comercial, e a gente não vê ela como comercial, e ali se comercializa a misoginia. Então, essa questão, eu acho que um pouco vem com essa aproximação que a internet traz, né, de todo mundo em todos os lugares. Então, grupo neonazista no Brasil, né? Vamos importar um troço, porque aí eu me identifico com um lugar de superioridade. Então, tem essas importações internacionais, tem esse uso de ferramentas internacionais e essa função algorítmica de radicalização. E que a gente fica numa discussão, às vezes, um pouco, talvez sem dar importância devida, para a questão da regulação das redes sociais. Discurso de ódio é violência contra as pessoas, né? Produz violência material que adoece a saúde mental, ainda que no campo da virtualidade, porque adoece, mas produz violência material, assassinato por aí, né? Então, não sei se eu consegui fazer assim, juntar todos esses pontos, mas eu acho que é uma reflexão importante para a gente ter sobre como que funciona essa inteligência. Essa inteligência se baseia numa ferramenta que vai atraindo e vai ajudando essa radicalização. Pelo menos isso, para mim, faz algum sentido. Não, assim, total. A radicalização está diretamente ligada com a ascensão da internet, gente. Assim, a velocidade aumenta, né? A gente está no momento de pós-verdade. Então, assim, as notícias falsas, elas se produzem de uma maneira absurda antes mesmo, como o próprio nome diz, antes mesmo da verdade. Então, você recebe aquela notícia de uma pessoa confiável. Então, isso ali, para mim, já é uma chancela que eu posso reproduzir aquela notícia. Então, é como que a internet, ela potencializou tanto os movimentos feministas, acesso a direitos, mas também o outro lado, também o masculinismo, também a misoginia, né? Então, a gente não tem como a gente não discutir misoginia, masculinismo, se a gente não falar de regulação da internet, gente. Não dá. Não dá mais para a gente viver com uma internet que, de fato, as pessoas entendem como é terra de ninguém. Perfis anônimos conseguem cometer violências absurdas, sabe? E isso não ser pauta do dia, da gente regular a internet. Então, assim, combater a misoginia, combater esses grupos misóginos, a radicalização, ela passa fundamentalmente por produção de política pública. Não dá para a gente não falar de política pública e a regulação da internet. Porque, por exemplo, né, falando sobre o movimento Red Pill. O movimento Red Pill, gente, é tão rápido a internet que quando eu estava em dezembro de 2022... era só um termo Red Pill, que era justamente conhecer a verdade. Estou red pillado, conheci a verdade, toda nessa lógica da fantasia da Matrix que eles ressignificaram. Né? É a disputa de narrativa, né?
uma coisa pode virar várias interpretações. Então, eles pegaram para si a interpretação da pílula vermelha como a verdade. E aí, em março, quando eu defendi a minha tese, já era um movimento Red Pill. Por quê? Porque aí entendeu-se, por exemplo, principalmente no YouTube, esses coaches, esses caras falando como conquistar mulher, como não submeter a mulher, todas essas questões que vieram à tona, se tornou um movimento Red Pill, porque ali eles estavam mostrando a verdade. E aí, é algo que você falou, Brenda, aquilo virou a monetização da misoginia. Porque na medida que você vê um vídeo de um misógino, o algoritmo vai te jorrando as mesmas coisas. E ali acaba que você vai gerando dinheiro para essas pessoas. Às vezes um cara começa a estar radicalizado, ele começa a comprar esses cursos, então ele começa a viver um ciclo de radicalização muito forte e ninguém faz nada. O YouTube, por exemplo, ele pode se tornar uma ferramenta de radicalização. E aí, onde está a regulação da internet? E isso também afeta as mulheres, que a monetização da misoginia, ela também é sobre a imagem da mulher, né? Uma mulher, ela bebe dessa fonte da misoginia, como a mulher tem que se comportar, o que é uma mulher vadia, uma mulher vagabunda, uma mulher bela recatada do lar. Como que ela vai se encaixar para ser digna do amor de um cara desse? Existem mulheres que, infelizmente, estão tão fragilizadas a ponto de quererem se encaixar nesses perfis. Então, assim, e aí vai rolando, assim, o algoritmo, para mim, assim, ele é uma ferramenta do capitalismo que ainda ele é nocivo, ele é muito nocivo. As redes sociais têm sido muito nocivas, né? Eu fico brincando, gente, se não fosse o meu trabalho de mostrar as minhas pesquisas, eu não teria Instagram, porque é tão tóxico, né? E a gente é um filtro que a gente usa, que aí quando você tira o filtro, você não consegue se encarar num story sem o filtro. Eu falo por mim, e a maioria de nós, mulheres, assim, sabe? Querer mostrar que tá sempre tudo bem, é querer mostrar o quão empoderada você é, o quão feminista você é, que você não erra, que você não tem determinados desejos, determinados sentimentos, sabe? Como que a rede social ela tem se tornado um grande inimigo da sociedade, sabe? Eu queria muito que a gente conseguisse ressignificar a rede social. E que ela é muito importante para a gente, senão a gente não estaria aqui agora, cada uma num canto, debatendo sobre direitos das mulheres, sabe? Mas como fazer com que esse algoritmo se torne de fato, uma ferramenta de direitos humanos, de direitos das mulheres, sabe? A gente precisa, de fato, regulamentar a internet, porque é isso, assim, desde que grupos masculinistas existem desde a década de 70, né, quando os direitos das mulheres começaram a avançar de uma maneira muito significante, assim, sabe? Mas é a partir dos anos 2000 que eles começam a ter espaço, eles começam a propagar todo o ódio, e é racismo também, LGBTfobia, todas essas violências, sabe? E virou uma bola de neve. E a gente começou... E aí, uma das coisas que me fez pesquisar masculinismo a gente precisa entender o outro lado, sabe? A gente entende bastante sobre movimentos feministas, direitos das mulheres. Não que não tenha muito o que estudar, tem muita coisa a se estudar. Mas e o outro lado? Sabe? Como que esses homens se comportam? O que eles entendem de direitos das mulheres? Sabe? Tipo assim, o que eles entendem de Lei Maria da Penha? Eles acham que é um absurdo. Inclusive... existe uma campanha muito forte para desconstruir a Lei Maria da Penha. Existem vídeos no YouTube assim horrorosos de entrevistarem o algoz de Maria da Penha, sabe? Para mostrar que a Maria da Penha está mentindo, sabe? E isso vai lá na ponta, gente. Quando eu estava num equipamento de enfrentamento à violência doméstica, as mulheres chegavam e falavam, olha, mas Maria da Penha não funciona, não. Olha aqui, tem tal e tal vídeo, as pessoas falam isso, isso e isso, ela enganou, sabe? É isso que acontece quando os homens utilizam dessas ferramentas. A gente tem que entender o outro lado, assim. Enfim, lembrei de uma coisa muito interessante nos grupos que eu acompanhei, como enganar uma feminista. E é uma coisa absurda que eu vou dizer, e que acontecia. Teve um rapaz de um desses grupos que falou, gente, eu vou no Tinder, eu procuro a mulher que está escrito lá, hashtag ele não, hashtag esquerda, hashtag Lula livre, dou match com essa mulher. Marco encontro com ela, e na hora de transar, na hora que eu vou gozar, eu grito Bolsonaro. E essa é a minha vingança. E os caras vangloriando, nossa, eu também vou fazer isso, nossa, que incrível, nossa, essa merdalhé se ferrou, nossa, é uma ótima forma de se vingar dessas mulheres. Assim, eu lembrei disso que eu não poderia deixar de falar,
sabe? Como que eles, de fato, arquitetam vinganças contra as mulheres, assim, sabe? Enfim, eu pulei de uma coisa de regulação da internet para esse exemplo, porque eu lembrei, e é esse nível, gente, assim, sabe? É esse nível de homens radicalizados que a gente tem lidado. Eu fico muito impressionada, e eu trabalhei com masculinidade porque eu trabalho com famílias em situação de violência, como psicóloga clínica, há muitos anos, né? Assim, trabalhei já com infância em situação de violência, atendia crianças em situação de violência, pais envolvidos na situação de violência de múltiplas formas, e depois fui trabalhar com mulheres em situação de violência, né? E essa, assim, o que acontece do outro lado que o companheiro, o marido, o namorado, o ex-namorado, o que se constrói subjetivamente ali, que modo de subjetivação é esse que autoriza a violência, né? E tem um modo de produção de subjetividade da masculinidade, conforme a gente vai estudando, que ele é muito violento. Uhum. A Bell Hooks fala, né, de uma amputação afetiva dos homens. A gente tem o Welser Lang, que explica a formação da masculinidade dentro da casa dos homens, que são os homens sendo violentos com os homens para produzir homens violentos. Uhum. Então, assim, essa história de também, quando vem falar que mulheres educam homens violentos, a casa dos homens é dos homens para os homens. Então, não vem colocar a culpa sempre, a culpa é da mãe, a culpa é da esposa, porque senão a gente fica nessa eterna pedagogia de que a gente tem que educar, a gente tem que explicar para um cara que violência não pode, violência é crime. É um pouco demais para mim. Mas esse avanço na internet, a gente comentou isso, né? Ele tem um resultado material que você está demonstrando. E na sua opinião, assim, e aí eu não sei se a Marisa quer complementar alguma coisa, quer encerrar, quer perguntar mais alguma coisa, mas eu acho que se você tiver encontrado isso de alguma forma, ou na sua opinião, o avanço desses grupos especificamente, o avanço desse discurso, dessa desregulação, desse ódio na internet, como é que isso chega no dia a dia da vida das mulheres brasileiras, né? O que você acabou de contar um exemplo, mas o que você vê assim de correlação? O que você encontrou de correlação entre o avanço desses grupos e a violência contra a mulher no Brasil? Primeiramente, assim, falar de masculinismo sem falar de masculinidade está faltando na pesquisa, porque é necessário a gente falar de masculinidade. É muito comum falar, estudos de gênero, a gente sempre focar na mulher, na categoria mulher. E não que não seja super importante, mas, gente, precisamos falar de masculinidade, precisamos falar sobre a raiz da violência. E a raiz da violência não é o homem, não é o indivíduo homem, é a masculinidade que é construída, essa hegemônica que fala que o homem não pode chorar, que o homem não pode, ele tem que ser racional, que o homem não pode se submeter a uma mulher. E isso gera muitos transtornos, né? O homem também ele é vítima do patriarcado, mas a diferença é que o homem consegue transformar essa violência em mais violência, né? Então, a mulher ela se torna o alvo dessa dupla violência, né? A violência do patriarcado para o homem e do homem para a mulher. Então, é inevitável a gente falar sobre masculinidade, inclusive me debruço um pouco, eu acho que eu preciso falar e pesquisar mais sobre masculinidade, porque é o cerne eu acho, de todas as violências que a gente pode falar. E eu acho que lá na ponta, né, o reflexo desses discursos misóginos, masculinistas, ele é materialização mesmo da violência, e principalmente, gente, nos jovens, que são os jovens que eles têm mais acesso à internet. São os jovens que têm mais facilidade com a internet. E eu digo jovens, e eu não consegui mapear a idade dos grupos, das pessoas membros desses grupos, mas eu troquei isso muito com a Lola, assim, muito com a Michelle também. É mais ou menos, gente, jovens menores de idade, 15 anos, etc., mas até mais ou menos homens de 40 anos, assim. Então, são homens jovens, sabe? Que reproduzem essa violência, que se veem como masculinistas, que mesmo não assumindo masculinistas, são altamente misóginos, e é muito... E a violência materializada contra as mulheres, assim, sabe? Muitos homens se relacionam com mulheres, mas eles as violentam porque eles começam a entender com essa radicalização que elas são o problema da sociedade. Então, elas não podem ter opinião própria, é muito disso, né? Se você não é minha, você não vai ser de mais ninguém, não pode ser feminista, ela não pode questionar. Então, você percebe a radicalização de alguns homens, e
E eu diria que um sentimento que reúne esses homens é o ressentimento. A maioria desses homens são ressentidos com alguma coisa. Ou eles são ressentidos financeiramente, isso é culpa da mulher, porque a mulher é interesseira, ou eles são ressentidos com as mulheres, porque as mulheres que eles querem não têm interesse neles, ou eles são ressentidos com a própria imagem, sabe? Então, existe um ressentimento. Então, quando aquela pessoa que está radicalizando, um homem dentro de um fórum, ele consegue localizar o ressentimento daquele outro homem, ele vira a chave. Então, o ódio começa nesse ressentimento. Então, é importante a gente localizar o ressentimento como um ponto em comum de todos esses masculinistas, de alguma forma. O financeiro é muito comum. É porque a gente vive na sociedade capitalista, exige muito da gente o status, né? Então, o homem, para ele ter a mulher que ele quiser, ele tem que ser rico. Para ele manipular uma mulher, ele tem que ser rico, sabe? Então, existe esse ressentimento muito do dinheiro, porque as mulheres são interesseiras. Então, as mulheres só vão interessar por ele se ele tiver o dinheiro. Então, existe o ressentimento dele não ser o chefe de família, porque às vezes a mulher recebe mais do que ele, a esposa recebe mais do que ele, então ele precisa violentar de alguma forma, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência física. Então, o ressentimento, ele organiza muitos desses homens masculinistas. O microfone da Marisa está implicando com a gente. Ela destrava ele, ele trava de novo. Meu computador acho que é masculinista. Eu confesso que eu ainda estou um pouco em choque com a história do Tinder. E estou com a minha cabeça assim, né? Fervilhando. Porque toda vez que eu escuto a Bruna falar, eu fico com a cabeça meio assim. Mas uma coisa que eu estava pensando nessa dificuldade, eu acho, foi uma das coisas até que eu e a Bruna a gente conversou no dia que a gente se conheceu pessoalmente, nessa dificuldade de incluir os homens nessa luta pelo fim da misoginia, nesse combate à misoginia, à violência contra a mulher. Como é difícil. Aqui até eu acho que é uma meia culpa até que os movimentos feministas deveriam fazer em algum momento, assim, porque a gente também de certa forma exclui eles. Como é que a gente precisa trazer eles para lutar com a gente, né? Porque não são todos os homens, né? Como a Bruna falou, não são todos os homens misóginos e masculinistas, não. Tem uns que são muito radicais, mas tem outros que a gente ainda consegue salvar, sabe? Que também não é o papel da mulher salvar o homem, né? Que a Brenda já chamou a atenção e eu concordo com ela. Mas eu acho assim que da importância da gente incluir, e a Bell Hooks também, né, a gente já falou da Bell Hooks hoje, e ela é brilhante, e ela fala muito disso, a gente só vai dar conta de combater o machismo, de combater as violências contra a mulher, quando a gente incluir todos da sociedade, mulheres, homens, meninas, meninos. Porque se a gente deixa esses meninos nessas redes sociais, eles vão sendo cooptados por esses grupos, né? Quando eu estava pensando um pouco essa conversa, eu fui estudar um pouco li uns trechos da tese da Bruna, fui ler umas coisas e tal, li muito as coisas que a Ola fala, né? E eu estava vendo justamente isso, como os grupos dos incels, por exemplo, como eles acabam se apoderando desses meninos mais fragilizados, incentivando, porque se você vê que uma pessoa está fragilizada, você incentiva que ela procure ajuda, que ela procure uma terapia, um psiquiatra, um médico, sei lá, que ela procure ajuda para se sentir melhor. E eles, pelo contrário, eles pegam essas fragilidades e transformam isso em mais violência, e como isso é perigoso. Né? Como esses grupos, que a Bruna estava chamando a atenção, como esses grupos são lá nos Estados Unidos e depois agora, mais recentemente aqui no Brasil, como são esses meninos que acabam cometendo esses atos de violência extrema dentro das escolas, por exemplo. Né? Então, esses meninos que têm ideações suicidas, por exemplo, eles são cooptados por esses grupos, né? São crianças ainda que estão num processo de construção da sua identidade, tão fragilizados, acabam entrando nesse meio e esse grupo vai lá, se mata e mata todo mundo. Mas antes de se matar, mata todo mundo, que a culpa é deles, eles estão fazendo com que você esteja nesse lugar. Como isso é perigoso, né? Como isso é perigoso.
Você falou uma coisa muito importante, Marisa. Essa questão deles cometerem algum tipo de violência, atentado e depois se matarem, isso faz parte, porque e quando tem a notícia, tipo assim, olha, gente, não falem o nome de quem cometeu o atentado, não mostrem imagem, porque eles querem isso, porque faz Sim. parte da missão, matar, ter visibilidade, porque ali você gera incentivo para outros ataques acontecerem. Então, assim, e depois de se matarem, porque eles se tornaram heróis. Então, por exemplo, a gente tem heróis, por exemplo, os meninos do Massacre de Realengo são heróis. O Algoz de Eloá, embora ele não fosse masculinista, ele até hoje é um grande exemplo de um cara que matou a menina porque ela não quis mais ele. Então, assim, existem esses exemplos. Tanto que, na época de abril e março, não sei se vocês já perceberam, acho que é o segundo ano consecutivo, ou tem mais tempo, tem muito caso de ataque a escolas. Porque eles relembram os principais ataques, eles comemoram os atentados. Então, ali, essa época do ano sempre tem tentativas de massacres, tem massacres, porque existe essa cultura, sabe? Então, eles querem se tornar os grandes heróis, e eles fazem justamente isso, faz parte de um roteiro, assim, digamos assim. Sim, e por isso tão importante a regulamentação da internet, né? Exatamente. Que a gente não pode deixar passar, assim, que eu acho que é um lugar que tem muita potência, eu acho que é isso, a gente está aqui reunida em 3 pontas do Brasil, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará, conversando com pessoas de várias partes do mundo, que todo mundo que quiser acessar vai poder acessar, tem muita potência na internet, mas também tem muito perigo, né? A gente não tem regulamentação, a gente não tem... Não tem controle, é um espaço que não tem controle. Antes, esses grupos acabavam restritos ali a Deep Web, né, ou a fóruns mais sigilosos, mas não, agora eles estão disseminados, né, e cada vez mais, né, então acho que é um tema que é incrível, assim, a gente tinha milhões de outras perguntas para a Bruna, mas a gente também já não vai tomar mais o tempo dela, mas eu queria, Bruna, te parabenizar, assim, pela tua coragem, agora conhecendo a história com todos os detalhes, então pela tua coragem de ter mudado de tema, pela tua coragem de ter conseguido, porque realmente eu também já fiz doutorado, Brenda também, assim, e acho que todos os dias dos 5 anos em que eu estive escrevendo meu doutorado, eu pensei, por que eu estou fazendo isso comigo? Eu preciso desistir. Eu também estudava violência contra a mulher no doutorado, Brenda também. Então, assim, todos os dias eu me perguntava, por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou me torturando? Porque estudar é muito difícil, né? Num país em que a pesquisa não é reconhecida, que as pesquisadoras não são reconhecidas, em que o lugar da pesquisadora mulher dentro da academia não é reconhecida, a gente ainda tem uma academia muito machista, muito dominada por pesquisadores homens. Então, como é importante ter brunas que estudem a masculinidade, que tragam para a gente esse universo que é tão... que está aí, né? Está nas nossas casas, está no nosso vizinho, está no nosso colega de trabalho, e a gente nem sabe, né, o quanto eles cresceram e o quanto eles estão perigosos, o quanto para a gente é perigoso, né? Então, muito, muito obrigada, Bruna. Assim, só para terminar, minha última pergunta para você é como que você deu conta, assim, porque eu não consigo. Esse exemplo do Tinder, para mim, foi assim... Ai, meu Deus. Tem em céu ao contrário, porque a vontade que eu tenho é de, sei lá, explodir com essa gente, porque não é possível. Assim, eu não tenho a paciência que você teve para fazer o teu trabalho. Então, assim, eu te parabenizo muito, te agradeço muito pela oportunidade de te ouvir. E queria saber, assim, como é que você deu conta, assim, internamente? Você faz terapia, né? Porque tem que fazer, amiga, porque não dá, assim, não dá. Desculpa, eu tô gritando na sinceridade, não dá. Eu não consigo. Eu te admiro muito. Parabéns e muito obrigada. Gente, eu quero agradecer de novo, assim, foi muito bom o nosso papo. Fico à disposição sempre que vocês quiserem, que vocês precisarem. E é muita terapia, assim, não tem outra coisa. Pelo menos uma vez a semana, quando o bicho pegava, era 2 vezes na semana, ligando, chorando para a psicóloga.
Se não fosse a terapia, eu acho que eu não teria dado conta, até porque foi uma produção em pandemia. Como vocês bem sabem, pesquisa não é fácil, pós-graduação não é fácil, é doentio, é um espaço, infelizmente, muito doente. Infelizmente, muitos colegas meus tiveram que trancar, porque a saúde mental, se sem pandemia já é uma coisa absurda, imagina na pandemia, né, mal remunerados, a pesquisa ela não é reconhecida, como a Marisa mesmo falou, muita terapia, e é o que eu falei bem no início, assim, sabe, era uma coisa que me atravessava muito, a violência nos atravessa muito, então eu queria fazer daquilo alguma coisa, assim, sabe, e que bom que teve muita notoriedade, assim, sabe, que bom que eu consegui fazer com que a minha tese chegasse em muitos espaços para a gente começar a falar mais disso, assim, mas a gente precisa falar de radicalização, a gente precisa falar de regulação da internet, política pública, misoginia, porque é a gente falando sobre que a gente consegue procurar alternativas de combate, assim, sabe? Enfim, tentar atacar essa estrutura que é muito violenta, assim, sabe? E nada melhor do que mulheres falarem sobre isso, assim, sabe? Mulheres, porque somos nós que somos o alvo da misoginia. Modéstia à parte, a gente pesquisa muito bem, a gente é sempre muito boa no que faz, porque se a gente não é boa, né? O homem, mais ou menos, está lá na frente, está no topo. A gente que se esforça muito está aqui tentando ter algum tipo de visibilidade. Então, assim, a gente sempre se esforça muito, a gente sempre busca muitos resultados importantes. Eu espero que a gente consiga ter muito reconhecimento no Brasil, espero que a gente chegue nesse momento e que a gente consiga quebrar essa misoginia, né? Bruna, obrigada. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. A gente já está chegando ao nosso momento de encerrar. Quero colocar o Juspsi no nosso coletivo à inteira disposição para a gente se aproximar do diverso na UFMG, para a gente fazer várias trocas, poder participar virtualmente, quem sabe presencialmente em algum momento. Eu, particularmente, tenho certeza que a Marisa também, para a gente poder... Depois a gente compartilha o nosso contato de psicóloga também, se alguém precisar. Sim, sim. Se vocês precisarem de psicólogas que trabalhem, lamentavelmente, com mulheres em situação de violência, lamentável não que a gente trabalhe, que as mulheres sofram, mas elas precisam de cuidado. Mas para a gente estreitar esse contato e avançar juntas, porque a gente realmente acredita que isso faz diferença. Agradeço a todos que participaram, que comentaram. Obrigada, Bruna. Obrigada, Maria Zamori. Beijos. Beijo, meninas. Tchau, Obrigada. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.